Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a fonte de desenvolvimento do profissional do futuro. Aqui você se abastece de informações e aumenta os seus conhecimentos para ser destacado e estar sempre à frente de outros profissionais no mercado de cuidar de pessoas e, consequentemente, ser muito bem pago por isso. Eu sou Renato Meca e o tema de hoje é sobre depressão. Bom, a depressão é um problema médico grave e altamente recorrente na população em geral. De acordo com um estudo epidemiológico, a depressão ao longo da vida do brasileiro está em torno de 10 a 15%, isoladamente ou associada a algum transtorno físico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão está em quarto lugar entre as principais doenças durante a vida. Ocupa até o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com a incapacitação ao longo da vida. A depressão geralmente acontece próximo aos 40 anos de idade, mas pode começar em qualquer idade, na verdade. Estudos atuais mostram que 20% das mulheres e apenas 12% dos homens são suscetíveis à depressão. Os sintomas básicos de uma depressão são quadros de tristeza, angústia, desânimo, sentimento de culpa, alterações no sono, alterações no apetite, na concentração e até na libido. Mas para caracterizar depressão, a pessoa precisa apresentar um desses fatores, ou vários desses fatores combinados, por pelo menos 2 semanas, por mais do que 2 semanas, tá? E a doença pode se apresentar de uma forma leve, moderada ou grave. Mas isso não é muito importante, tá? Porque cada forma possui a sua abordagem, mas não é porque a situação é muito branda, tá? É leve, que dá para deixar e ignorar o seu impacto no dia a dia de cada pessoa afetada, tá? A depressão deve ser tratada logo que identificada, ou até prevenida antes de começar, se possível, tá? A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza, uma tristeza profunda, persistente, e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 15 dias. Como eu disse, as 2 semanas estão aí, tá? A depressão pode afetar qualquer pessoa. Não é um sinal de fraqueza. É um transtorno tratável por meio de terapia, medicamentos, antidepressivos e eu diria até uma combinação de ambos, não na maior parte dos casos, mas em casos mais profundos e severos. A depressão é um problema que acompanha os seres humanos há muito tempo. Estimula-se que ela atinja hoje mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo todo, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela pode se tornar muito perigosa se não for prevenida ou tratada. Tem que prestar muita atenção nisso, porque é o que eu chamo de profissional do futuro, um profissional destacado nessa área, consegue identificar alguns sintomas e até prevenir que ela se instale, tá? Mas uma vez percebida, deve ser tratada rapidamente, tá? E além disso, é importante saber diferenciar a tristeza da depressão. Afinal, a primeira surge por causa de algum evento específico e, em geral, desaparece em 20 dias, uns 15 a 20 dias que a depressão se instala, tá? Mas a depressão, que é essa segunda, a tristeza e a depressão, é permanente e, se não for tratada, pode se desenvolver, se encaminhar a um estágio mais grave e, em casos muito avançados, pode levar o indivíduo doente até o suicídio, de tão importante que é, tá? E os sinais e sintomas mais frequentes que começam a ser apresentados são fraqueza e cansaço extremo, da pessoa afetada, tá? Irritabilidade fora do normal, apatia e sensação de vazio,
tá? Sempre combinando essas. Uma pessoa apática, com sensação de vazio, que tem uma irritabilidade muito grande, é bem suscetível a estar passando por um quadro desse, tá? Apresenta um raciocínio mais lento, sinais de angústia, indecisão em tomadas de ações, ansiedade exacerbada, baixa autoestima e insegurança muito alta, tá? Dificuldade de concentração, que mais? Insônia ou até uma má qualidade, né, do sono, falta de interesse por atividades que antes davam prazer para essa pessoa, né? Pensamentos pessimistas e pensam que não valem nada, né? Que não tem valor nenhum mais para a família, né? Qualquer mudança no apetite, a gente vai falar sobre isso, para mais ou para menos, tá? Medo que antes não existiam, sentimento de culpa e de falta de esperança em algumas coisas, comportamento compulsivos, problemas ou dificuldades sexuais, sensação de impotência ou incapacidade para atividades do dia a dia, pensamentos de suicídio, como eu disse antes, né? Ou de causar dor a si mesmo. Mas nunca se esqueça de que esses pontos, né? Ou até a combinação desses pontos deve ser percebido, ou notado, ou mantido, né? Em qualquer pessoa por mais do que 2 semanas, de uma forma muito intensa, para que se caracterize a depressão. Tá? A causa dessa doença, a causa de uma depressão, engloba uma série de alterações químicas no cérebro de cada pessoa, especialmente com relação aos neurotransmissores, tá? Que são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Tá? Então essa combinação desses neurotransmissores é o que provoca essa mutação variável de humor da pessoa e que se instala aí um quadro de depressão, tá? Então a depressão pode ter uma causa genética, na verdade, tá? E estudos com famílias inteiras, estudos com gêmeos idênticos e até estudos com pessoas de familiares adotados indicam a existência de um componente genético na depressão. Tá? Então pegaram a família toda para estudar a parte genética. Família com pessoas adotadas na família e viam que essas pessoas não eram suscetíveis à depressão. Então o fator genético é realmente muito perceptível nesse fato de depressão ou não. Tá? Estima-se que a genética hoje representa 40% de chance para que a pessoa desenvolva a depressão. Então, presta bem atenção no histórico familiar de cada pessoa, de cada cliente que você possa ter, tá? Ou então, a depressão pode ter uma causa bioquímica cerebral, como eu disse, né? Há evidências de que os neurotransmissores, né? Lembra? Eu acabei de falar aí da noradrenalina, serotonina e dopamina, né? Que estão, né, envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono, do humor, de todos esses fatores, enfim, que a pessoa apresenta de alteração por mais de 2 semanas, tá? E também, né, a depressão pode ter uma causa que a gente chama baseada em eventos vitais ou sociais ou alguma coisa relevante, tá? São eventos estressantes e podem desencadear episódios depressivos naqueles indivíduos que têm uma predisposição genética a desenvolver a depressão, tá? Por um evento ou algum acontecimento, né, na vida dessa pessoa. E o diagnóstico da depressão é clínico, tá? Feito pelo médico após coleta completa de histórico familiar do paciente, né? E a relação de um exame do estado mental, tá? Mas não existe nenhum exame laboratorial específico para diagnosticar a depressão. Então a gente tem que parar aí e realmente conviver, quem está junto, e ver se esse estado dura aí por mais de 15 a 20 dias
aí a gente tem um quadro de depressão, tá? Rápido para agir nesse momento. Além disso, existem alguns fatores que podem elevar a probabilidade de um indivíduo ter depressão, como, por exemplo, medicações específicas, conflitos sociais, uso de substâncias ilícitas, tá? Incluindo álcool em excesso, estresse, nervosismo, mortes ou perdas, ou devido à predisposição genética, entre outros, como a gente já disse. A depressão também é caracterizada e dividida por alguns subgrupos. Existem 320 milhões de pessoas com depressão no mundo hoje, tá? Entre a alegria pura e a tristeza mais profunda, há uma série de sentimentos e manifestações capazes de repercutir na vida e exigir o olhar de um profissional para identificá-los e até mesmo para preveni-los, tá? Todos esses fatores que podem gerar aí um quadro depressivo e até uma perda significante aí de qualidade de vida e de saúde de cada pessoa, tá? Existem muitos conceitos e nomenclaturas para os subtipos desse transtorno depressivo. Os principais encontrados aí na literatura hoje são, tá? Uma depressão distimia. É um quadro mais leve e crônico de depressão, tá? As alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, né? Por no mínimo 2 anos. Podem ocorrer oscilações, mas prevalecem as queixas de cansaço, desânimo durante a maior parte do tempo. Geralmente se mostram como pessoas excessivamente preocupadas que apresentam um sentimento persistente de preocupação. As alterações mais comuns são sintomas como falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. E na maioria dos casos se inicia na adolescência, olha só, ou no princípio da idade adulta. Ela é caracterizada por sinais bem leves, quase imperceptíveis, que perduram por 2 anos ou mais. A pessoa acaba aprendendo a conviver com aquilo e, por mais prejuízo que tenha no dia a dia, não conversa com ninguém sobre esse assunto. O problema é que o quadro pode se aprofundar rapidamente e provocar sérios danos à saúde física e mental dessa pessoa, tá? Um segundo tipo aí seria a depressão melancólica. Os maiores incômodos com a falta de energia, a tristeza absoluta e a angústia se agravam e ficam alarmantes, tá? Outros traços dela seria o fato de os sintomas serem piores logo de manhã e melhorarem um pouco durante o dia. É o tipo mais fácil de ser identificado, mas não raro. O indivíduo não deseja sair de casa. Amigos e familiares precisam criar uma rede de suporte, eu diria, tá? E dar total atenção necessária para que haja esse resgate, né, dessa pessoa. Vamos lá, mais um tipo seria uma depressão endógena, tá? Que se caracteriza pela predominância de sintomas como perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis, falta de humor, lentidão mental e motora, queixas de esquecimento, perda de apetite e uma consequente perda de peso, e causa também, como sempre, né, muito desânimo e tristeza. Tome só cuidado para não confundir em pacientes idosos essa lentidão motora, e você tem que ter uma destreza para saber o que tem de diferente na pessoa que não seja acarretado simplesmente pela idade ou enfim, tá? Mais um tipo, a gente tem a depressão atípica, sim. Apresenta uma inversão dos sintomas, aumento do apetite e o ganho de peso, dificuldade para conciliar o sono ou sonolência,
sensação de corpo pesado, sensibilidade a rejeições, né? Responde de forma negativa aos estímulos ambientais, enfim, tá? E outras características aí são os sintomas são piores, né, no final do dia, e um humor mais sensível durante o dia. São pessoas que apresentam um quadro completamente diferente do que apresentavam antes de ter esse quadro de depressão instalado, tá? Um outro tipo de depressão é a chamada depressão sazonal. Ela se caracteriza pelo início no outono, no inverno, e pelo término na primavera, sendo incomum no verão. Olha só, né? No verão a pessoa apresenta um quadro de normalidade, mas isso não quer dizer que esteja fora de um quadro depressivo. Tá? Os sintomas mais comuns são apatia, diminuição das atividades diárias, isolamento social, diminuição da libido, sonolência, aumento do apetite, um ganho de peso, tá? E para o diagnóstico, esses episódios devem se repetir por 2 anos consecutivamente. Esse tipo de depressão não é tão frequente no Brasil ou em outros países com temperaturas mais elevadas e clima ameno. Porém, acontece muito mais em lugares como o norte dos Estados Unidos, Canadá e norte da Europa, tá? Eu diria até que o sul do Brasil seria um pouco mais suscetível pela parte fria do ano que a pessoa tem que enfrentar, tá? Pois durante o inverno, a pouca luz natural nesses locais e a falta do sol afeta os indivíduos mais suscetíveis, que se tornam bastante deprimidos durante as épocas de frio extremo, né, do ano. Por isso que no verão, geralmente, esses quadros são um pouco mascarados, tá? Também temos um outro quadro de depressão, chamado de depressão psicótica. É um quadro grave, caracterizado pela presença de delírios e alucinações. Os delírios são representados por ideias negativas, alguma doença incurável, pobreza, é um quadro de pobreza, e até desastres iminentes aí, tá? Pode apresentar alucinações auditivas acompanhadas disso tudo. Essa é uma das depressões mais sérias e preocupantes da lista. Os sintomas corriqueiros estão presentes, tá? Todos esses que a gente falou, muitos deles se repetem em formatos de diferentes tipos de depressão, tá? Porém, junto deles, nesse quadro, temos outros como delírios de perseguição ou a sensação de que algo muito ruim está prestes a acontecer, né, a qualquer momento. Há casos em que a psicose se agrave e o sujeito mistura a realidade com a fantasia na sua cabeça. Alguns chegam a achar que o seu coração parou, ou que já estão mortos, enfim, tá? Mas essas situações extremas são muito raras, mas é um quadro possível de depressão, tá? Como um quadro mais leve, né, depois desse, a gente tem um quadro chamado de depressão secundária, caracterizada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas, que são aquelas que envolvem todo o corpo da pessoa, né, por problemas variados ou pelos mesmos problemas, tá? Ou pelo mesmo problema. Tipo assim, uma artrite ou até mesmo as alergias, né, que acabam envolvendo o corpo inteiro da pessoa, tá? E podem ser também pelo uso excessivo de medicamentos, o que também gera uma forma secundária, um distúrbio emocional, podendo levar a uma depressão, tá? Bom, o próximo caso a gente chama de depressão mista. Observada por pesquisadores desde o século XIX, ela vem ganhando destaque na última década com a descoberta de novas ferramentas para diagnosticar e encarar esse problema.
Suas principais marcas são alteração no pensamento, maior irritabilidade, comportamentos compulsivos em itens como compras, como atividade sexual ou na forma de interagir e reagir a outras pessoas, tá? Mais uma outra forma a gente chama de depressão bipolar. A maioria dos pacientes bipolares inicia essa doença com um episódio depressivo, né? E quanto mais precoce for o início da depressão, maior a chance que o indivíduo seja bipolar. O histórico familiar de bipolaridade, de depressão, de transtorno de ansiedade, abuso de substâncias ilícitas e abuso de medicamentos são indícios de uma evolução bipolar, tá? E por último aí a gente tem uma depressão chamada depressão pós-parto, né? Que a queda na produção de determinados hormônios logo após a gestação vira um tormento para as mulheres que já são suscetíveis à depressão. Elas desenvolvem uma ideia de incapacidade de cuidar do próprio bebê ou simplesmente não apreciam a alegria da maternidade. Na sequência, aparece a culpa que deixa tudo pior e prolonga a doença pelos meses seguintes. A melhor maneira de evitar que o transtorno alcance proporções catastróficas é conversar com o ginecologista e relatar qualquer forma de sentimento que pareça estranho nessa fase. Tudo bem? Bom, então vamos falar um pouco agora de prevenção e do tratamento da depressão, tá? A depressão é uma doença mental de elevada prevalência e é a doença mais associada ao suicídio. Tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada corretamente ou adequadamente. O tratamento é medicamentoso e terapêutico. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da depressão, como a gente falou agora, nos antecedentes pessoais e familiares, na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivos, claro, que já foi utilizado, né, ou que vai ser utilizado para ser testado, e na presença de doenças clínicas e nas características, né, dos antidepressivos. E isso tudo é feito pelo médico, tá? Não tenta sugerir ou influenciar ou tendenciar para qualquer tipo de medicamento. Essa parte é feita pelo médico e isso deve ser muito respeitado porque é muito sério isso, tá? Entre 90% a 95% dos pacientes apresentam remissão total, né, com o tratamento antidepressivo. Ficam livres da depressão com o tratamento medicamentoso feito através de antidepressivos. E é de fundamental importância a adesão ao tratamento, que se preste muita atenção a isso, porque uma vez interrompido por conta própria, o uso inadequado da medicação pode aumentar significativamente o risco de se tornar crônico. O tratamento, mesmo de qualquer tipo dessa depressão, pode ser realizado na atenção primária, nos centros de atenção psicossocial, né, os CAPs, e nos ambulatórios especializados presentes aí em todos os órgãos municipais, e é de graça, tá? Bom, outras formas básicas de tratamento e que também podem, e na verdade devem ser usados como forma de prevenção à depressão, o que a gente vai falar agora são de alguns fatores que, principalmente você como profissional, ou que as pessoas em geral devem prestar atenção para que se perceba antes que se instale um quadro de depressão na pessoa, né? Que se perceba algumas coisas antes e que se lance mão de alguns artifícios para que essa pessoa não entre em depressão, né? Ou mesmo que já estiver em depressão, que se auxilie o suficiente para que essa pessoa
saia o mais rápido desse quadro. É claro que combinado com situações medicamentosas, isso pode potencializar ainda mais, tá? Então vamos lá, eu queria falar agora de outras formas aí. A primeira delas, claro, é o exercício físico, né? Esse é o mais importante deles. A serotonina e o ar livre, eu diria, tá? Serotonina é o hormônio do bem-estar, a pessoa se sente bem. E o ar livre, porque traz a natureza, tira essa pessoa de casa, conecta com outras áreas do cérebro dessa pessoa, tirando o foco depressivo disso, tá? Então a sugestão seria através de meditação, caminhada, pedalada, exercícios físicos leves, porque só de mexer o corpo já é muito importante, né? O praticante vai relaxar a mente, diminuir a ansiedade, vai realizar também só exercícios que ele realmente goste, não tente forçar ou impor nada, né? É muito importante nessa hora que a satisfação seja grande, tá? Para que tenha uma melhora grande no humor, para que se reduza o estresse, né? Que não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo, além de melhorar significativamente o sono dessa pessoa, né? Experimentos aí recentes, né, algumas pesquisas, já mostram que só de suar a camisa, mesmo que com atividades leves, também estimula o crescimento de células nervosas no hipocampo, que é uma região do cérebro que mexe com a memória e com o humor de cada pessoa. Essa é, sem dúvida, a melhor solução, né, de um exercício, se você pensar que essa estrutura, né, o hipocampo, costuma ser bem menor entre as pessoas deprimidas. Então, atividade física é uma ótima forma não só de distração, de tirar essa pessoa do ambiente depressivo, ou da forma depressiva, mas de trazer muitos outros benefícios para ela também, tá? Outro ponto aí de tratamento e prevenção é simplesmente prestar atenção e realizar pequenas coisas como arrumar a cama pela manhã todos os dias, né? Se você induzir essa pessoa que está entrando em uma possível depressão a realizar pequenos fatos, como por exemplo arrumar a cama, são situações corriqueiras do dia a dia que trazem benefícios, porque ela já vai ter realizado com sucesso pelo menos a arrumação da cama pela manhã. E no final do dia a gente vai ter uma sucessão de vários fatores já realizados com sucesso que traz um benefício para a pessoa e tira aquela parte do pensamento onde a pessoa sente, né, e relata que não fez nada o dia inteiro, que não produziu nada o dia inteiro, que se sente diminuído emocionalmente por isso, tá? Então, baseado eu diria, né, nas pequenas coisas que ele gosta, que essa pessoa gosta, estimule mais sobre isso, para que ele realize e complete muito mais atividades. Isso vai trazer um bem-estar muito maior, tá? Uma outra forma seria uma agenda, né, para organizar e manter tudo em dia. Quando você organiza as suas atividades, elas têm mais tendência a serem realizadas. Então olha lá, pequenas coisas, as que eles mais gostam, e coloca tudo numa agenda para ver isso tudo ser concretizado e realizado, tá? E eu diria até mais, porque realizar somente o que dá prazer e que você não perca tempo, né, e não force atividades que não são relevantes ou mesmo que não são do interesse dessa pessoa. Ao invés disso, procure por outras atividades com qualidades diferentes no mesmo campo de interesse dele. Tudo que ele demonstrar interesse, até alguma coisa que ele nunca fez, se ele demonstrar um interesse, corre e tenta desenvolver isso, porque pode ser uma boa motivação e um bom fator de tratamento e prevenção, tá? Eu diria que um outro fator, né, outro ponto de tratamento e prevenção seria um convívio social sadio, com amigos e familiares realmente, tá? Conversar sobre emoções, isso faz alterações químicas positivas no cérebro. Conexões sociais sempre são boas, né?
quando nos conectamos com outras pessoas, abrimos um espaço para doar e ajudar o próximo. E isso inclui muito contato visual e, sei lá, sorrisos. Tá? Mexe com estrutura facial, muda o foco do pensamento de quem executa esse tipo de ligação, tá? De interação. Porque essas interações liberam um hormônio chamado ocitocina, que nos ajuda a ficar mais atentos e cuidar dos outros. E também nos ajuda a lidar melhor com o estresse. É o controle pela emoção, eu diria, tá? Pois ajudando outras pessoas, você pode controlar principalmente o seu emocional próprio, tá? Mais um fator relacionado aí muito importante seria uma boa alimentação, tá? E uma boa alimentação para esse tipo de pessoas com quadro depressivo seria a base aí de magnésio, vitamina D e sol. Olha só, o sol já produz vitamina D, mas às vezes é necessário que se suplemente da forma de polivitamínicos aí, né, vitamina D, e que se tome sol todo dia, tá? Uma alimentação também é a base de frutas, saladas, verduras, carnes magras, né? E evitar gorduras saturadas, carboidratos simples e qualquer tipo de açúcares, tá? Também é outro ponto de tratamento e prevenção da depressão, esse tipo de dar preferência a algum tipo de medicamento e evitar outro tipo de medicamento, tá? De alimentos, não medicamentos, desculpe. Bom, isso tudo vai com certeza prevenir de uma forma muito saudável qualquer tipo de padrão depressivo, né? Mas você deve lembrar que o fato de ter uma boa alimentação, independente do fato depressivo ou não, o que eu quero dizer é que você deve sempre orientar uma boa alimentação de qualquer forma que seja, alegando que você está prevenindo um possível quadro depressivo ou simplesmente zelando pela saúde do seu cliente, né? Ou da pessoa que está perto de você. Simples assim, tá? Bom, vamos lá. Mais um ponto de tratamento e prevenção é que se evite, né? Que eu digo assim, diga não ao álcool, tá? Fique longe de álcool e de drogas, especialmente as ilegais, né? As ilícitas, que podem interferir com medicamentos para depressão ou até mesmo com qualquer outro tipo de medicamento que o seu cliente possa estar fazendo uso sem ter um quadro depressivo, tá? E essa reação pode afetar o humor do seu cliente e pode acreditar, não vai ser de uma forma muito agradável. Então o álcool combinado com qualquer tipo de outro medicamento pode ser perigoso, tá? Porque o álcool é um depressor e muitas drogas empobrecem a serotonina e a dopamina, tá? Que são importantes neurotransmissores em relação ao humor. Lembra que a gente falou lá atrás? Então tenta usar isso a favor e não o contrário do que a gente precisa, tá? Recomenda-se que clientes em tratamento, né, pessoas em tratamento contra a depressão, ou até mesmo pessoas aí que fazem uso contínuo de qualquer remédio que seja, que se abstenham, né, de álcool, mesmo que socialmente, tá? Bom, vamos lá. O sono e a mudança, né, no seu estilo de vida são outros fatores aí muito importantes, não só para a prevenção da depressão, mas também para a manutenção de uma boa qualidade de vida. E você deve se atentar para esse fato, até mesmo, né, principalmente, antes de um quadro depressivo se instalar. É como eu sempre digo, né, o profissional do futuro se antecipa a quadros negativos que podem depreciar a qualidade do seu trabalho entregue, e é definitivamente isso que te fará um profissional de maior qualidade e diferenciado nesse mercado de trabalho, só prestando atenção no seu cliente e trazendo toda essa bagagem que você já tem para que você antecipe
vários fatores aí que podem, se não antecipados, né, previamente, gerarem um quadro depressivo, tá? Olha só, uma outra coisa importante, a gente chama aí da terapia do riso, né? Porque dar risadas é outro ponto fundamental de tratamento, até, mas de pura prevenção de um quadro depressivo. A pessoa fica mais animada e fatos alegres tiram ela do fundo do poço. Então, envolva sempre um fator, não precisa ser tolices engraçadas, mas coisas agradáveis e, enfim, né, do próprio cotidiano de cada pessoa. E tente levar sempre por esse lado, né? Manter aí o ambiente sempre alegre, sempre contente, faz muito bem na prevenção de depressão, tá? Outro fator que eu diria de prevenção, né, e está também de tratamento, seria que se encontrasse sempre algum tipo de espiritualidade. Olha só, espiritualidade, a gente está falando agora aqui de religião ou qualquer coisa que seja ligado a isso, tá? Mas sim um fator de espiritualidade, que a pessoa consiga olhar para dentro, né? Ficar em paz, em autorreflexão. Isso diminui a ansiedade, melhora o sono, melhora a atenção e quebra pensamentos negativos, que é o mais importante, tá? Então, ou por qualquer religião que essa pessoa já tenha, né? A gente não vai discutir religião, mas é uma coisa importante, e que se busque essa espiritualidade como uma forma de se entender e poder olhar para dentro, para que se haja aí uma exploração interna de cada pessoa, tá? Vamos lá, eu diria que, como, né, a gente já falou um pouco antes, eu gostaria de falar um pouco mais sobre trabalhos voluntários, né, que é um outro ponto importante e fundamental de tratamento e prevenção à depressão. O trabalho voluntário e a compaixão podem melhorar sua saúde mental e te ajudar a viver muito mais tempo, tá? E a gente fala assim, de viver muito mais tempo sem esse quadro depressivo, sem essa depressão psicológica, eu diria, tá? O voluntariado significa sair do sofá de casa e isso nos torna mais fortes e mais aptos fisicamente, porque você tem que realmente se mexer e ir a algum lugar para realizar alguma coisa, né? Pessoas mais, eu diria, dispostas, ajustadas fisicamente, tendem a lidar melhor com o estresse, o que pode ajudá-las a ter uma vida mais longa e livre da depressão. Olha só, a gente já começa a misturar, eu quero falar muito assim da pessoa se voluntariar a alguma coisa, mas aí mexe também com convívio social, atividade física e tudo mais, tá? E esse voluntariado é uma boa maneira de conhecer outras pessoas, fazer novas amizades e unir-se aí a crenças e objetivos comuns, tá? Geralmente em prol de alguma coisa ou de algumas pessoas. Isso pode nos dar uma sensação profunda de felicidade, de prazer, né? Que também é associada a vidas mais longas e saudáveis. Olha só que interessante, né? Bom, vamos lá. Atividades manuais como jardinagem, varrer a casa, tarefas cotidianas simples, tá? São tarefas que ocupam a cabeça e tiram o foco do pensamento negativo do próprio problema, né, da depressão, se o cliente já for depressivo. Então, além de se mexer, né, de mexer o corpo dessa pessoa, tirar o foco da depressão, vai começar a realizar, ter tarefas cumpridas. Olha quanta coisa você fez no final do dia, se você faz pequenas coisas se tornarem coisas importantes, tá? E claro que com o passar do tempo, né, a gente sempre fala que o montinho vira montão. As pequenas coisas se tornam coisas maiores e se tornam benefícios maiores também, tá? Um outro benefício aí, eu diria até que muito legal, é através da musicoterapia. Ondas musicais, né, e melodias melhoram o humor, a ansiedade e até o controle da dor, né? Tem estudos que comprovam.
Pessoas, enquanto cantam, e até mesmo pensando na letra da música, tiram o foco da dor e da depressão. Sem contar que as letras das músicas, mesmo como que falando sobre temas sofridos, aí, né, as sofrências atuais, geralmente acabam bem e contam uma história positiva. Isso faz bem para a pessoa, tá? Bom, outro ponto aí de cura e alívio da depressão seria adquirir um pet, um bichinho de estimação. Isso aí vai aumentar o nível de serotonina, ativando o senso de responsabilidade dessa pessoa por ter a obrigação, em termos, né, de cuidar de algum bichinho, de um pet. E só é preciso tomar cuidado para não judiar, né, de nenhum animalzinho aí, se essa pessoa não consegue tomar cuidado dele sozinho, tá? Mas isso pode trazer um benefício muito grande para a pessoa que se encontra em um quadro depressivo, né? E na verdade um animalzinho nunca julga o bom ou mau humor da pessoa, tá sempre ali por perto. É uma coisa muito importante que você pode sugerir, tá? Bom, e um dos fatores mais importantes para a prevenção e tratamento da depressão é definitivamente procurar e aceitar opiniões de outras pessoas que também passam por isso, e não só de terapeutas que nunca passaram por isso. Olha a diferença, tá? Só quem já passou por isso tem os mesmos padrões de pensamentos e comportamentos. Então é muito importante que você apresente casos de pessoas que já superaram a depressão para quem está depressivo, porque daí eu já passei por isso e posso falar abertamente sobre isso. A gente consegue ver uma luz no final do túnel. E é essa luz, em busca dessa luz no final do túnel, que nos tira de lá. Porque se você vê que tem uma saída, você vê alguma coisa melhor acontecendo e você vai atrás disso. Diferentemente de você simplesmente ficar olhando para o nada, achando que realmente não tem saída, não tem solução. E aí o fundo do poço é cada vez mais profundo, tá? Então essa aceitação é muito importante. Bom, e por último, né, mas não menos importante, que eu deixei por último porque é realmente um dos mais importantes pontos de prevenção e até de tratamento de uma depressão, que é realmente nunca desistir dela, tá? Do tratamento. Jamais desista de você como profissional, influenciando sempre positivamente, e jamais desista do seu cliente com depressão, tá? Você deve sim influenciar positivamente na vida de todas as pessoas, principalmente dessa que você está ligado diretamente para tratar ou para cuidar ou para trabalhar, tá? Não deixe que isso te influencie, mas tente ser uma peça fundamental e positiva no tratamento desse cliente. E de uma forma ou de outra ele vai sair disso. Essa é a certeza que você tem que ter, e a certeza de que você de passar essa certeza para ele, tá? Quem passa por uma depressão se autodesestimula e até desiste de qualquer tipo de tratamento ou interação dessas, né, que a gente acabou de falar, que pode trazer benefícios, tá? Tá aí a sua importância, o teu papel nesse lugar. Não deixe de desistir, não deixe ele voltar para trás, não deixe ele entrar mais no buraco. Sempre mostra a luz para ele, mostra formas possíveis dele simplesmente sair disso, tá? A presença do profissional do futuro nessa hora é fundamental, pois todos esses fatores de prevenção e tratamento podem ser indicados até bem antes do quadro de depressão se instalar. O profissional do futuro, que é o profissional especializado, que eu chamo, né, tem esse conhecimento e todos os pré-requisitos para agir e interagir previamente frente a muitos outros problemas, né? E o principal deles é a depressão, tá? Então fica aí, ó, a gente tem vários recursos para prevenir, vários fatores que a gente pode prestar atenção para que isso não se instale, e você já tem todos os recursos necessários para não só prevenir, mas para tratar e ser o ponto de luz, ser aquela pessoa que realmente vai induzir, mesmo que mecanicamente, como a gente disse, né,
tirando o pensamento dele com outras atividades, que vai fazer essa evolução acontecer e realmente esse quadro tão sério de depressão ser extinto aí da vida dessa pessoa, tá? Pensa nisso, gente. Um abraço.